Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos estudar a segunda semana do PET 6 e nessa semana o conteúdo é simetria, ok? Então, vamos lá. Então a gente tem aqui, ó, simetria no plano. Dois pontos são simétricos em relação ao eixo X quando um é a reflexão do outro em relação a esse eixo. Ou dito de outra maneira, quando possuem abscissas iguais e ordenadas simétricas. Então, simetria é o mesmo, é quando a gente pensa assim no espelho, né? Então, por exemplo, se eu pego esse triângulo OAB e eu reflito ele em relação a esse eixo Y, eu vou obter esse outro triângulo OA'B', que se a gente notar é como se fosse um espelhamento, né? Então a gente diz que eles são simétricos. E eles são simétricos em relação ao eixo Y. Então reparem que a ordenada deles são iguais, ó. O y de A e o y de A' são iguais. O y de B e o y de B' também são iguais. Por quê? Porque esses dois segmentos eles são paralelos ao eixo X. E, além disso, o x de A e o x de A', eles são opostos. Ou seja, se aqui eu tenho um x, uma média de x, então esse A' vai ser menos esse valor de x. Né? Ou seja, vamos supor, se o x de A fosse 5, o x de A' vai ser menos 5. E da mesma forma, para o x de B e o y de B. Eles também são simétricos ou opostos, né? Então, se eu pego aqui o x de B, o y e o x de B', eles também vão ser opostos, né? Então, vamos supor, se o B vale 3, o B' vai ser menos 3. Então, esse é uma das propriedades da simetria em relação ao eixo Y. Né? E em relação ao eixo X, é parecido com essa, só que aí o que vai acontecer? O X vai ser o mesmo para os dois, e o Y que vai ser oposto, né? A coordenada Y que vai ser oposta. E aí aqui, né, no caso, ele deu a coordenada do ponto A, né? Na figura apresentada a seguir, sabe-se que o ponto A tem coordenadas 3 e 1. Então quer dizer o quê? Então, na verdade, esse que eu chamei de X aqui, na verdade é 3, né? Aqui é 3. E esse Y vale 1. Então, se o A tem 3 e 1, quais são as coordenadas do A'? Como eu disse, como ele é oposto, então o A' vai ser o x menos 3 e o y vai ser igual, porque são simétricos em relação ao eixo y, né? Então as coordenadas do A' serão x igual a menos 3 e o y igual a 1. Essas são as coordenadas do A'. Tudo bem? Aí o exemplo 2 aqui. Vera quer traçar em um plano cartesiano um quadrado que esteja situado acima do eixo das abscissas, ou seja, acima do eixo x, e que seja simétrico em relação ao eixo das ordenadas. Né? Qual que é o eixo das ordenadas? É o eixo y. Ela já marcou um dos vértices desse quadrado, o ponto M. Quais são as coordenadas dos pontos que representam os outros vértices desse quadrado? Então, se ela quer um ponto simétrico, se o M aqui ele tem que estar acima do eixo x, então esse par de baixo aqui a gente não vai usar. Né? Se ele tem que ser simétrico em relação ao eixo y, então se o M aqui ele tem abscissa menos 2, o outro ponto tem que ter abscissa 2, né? Que tem que ser oposto. E aí, com isso, a gente já encontra um outro ponto, MN. Que isso aqui é um ponto. E aí eu tenho um lado desse quadrado. E aí fica fácil, né? Porque como eu sei que é um quadrado, todos os lados têm que ter a mesma medida. Né? E os ângulos têm que ser retos. E aí, então, qual que é a distância de M até N? De M até a origem, eu tenho aqui 2 unidades. Né? De M até N, de M até a origem eu tenho 2 unidades. E da origem até o N eu tenho mais 2. Ou seja, de M até N são 4 unidades. Então, agora, como esse lado ele está na horizontal,
né, paralelo ao eixo X, o outro lado ele tem que ter 4 unidades vertical, né? Então, conto aqui de 1 até mais 4 dá 5. E aqui mais 4, 5. E aí aqui também vai ter 4. Fechei o meu quadrado, né? Ou seja, eu tenho MN PQ, as coordenadas, os pontos, né, os vértices desse quadrado. E aí as coordenadas fica fácil, né? As coordenadas de N é x2, y1, as coordenadas de P, x2, y5, e as coordenadas de Q, x-2 e o y5. Okay? E aí eu consigo formar o quadrado. Aqui tá detalhando certinho essa resolução, né? E aqui a solução, foi o que eu fiz, né? Só mudou o nome dos vértices, né? Colocou M1, M2, M3. Eu coloquei NPQ, mas isso não muda nada, ok? E aí vem algumas atividades para vocês, né? Então, por exemplo, no plano cartesiano abaixo está representada uma figura sobre uma malha quadriculada. O simétrico do segmento OD em relação ao eixo é o segmento. Aqui faltou falar qual que é o eixo, né? Porque vai depender de qual eixo que eu vou estar trabalhando. Então, eu quero o simétrico desse ponto OD, né? Do segmento OD. O segmento OD é esse aqui que está em vermelho, né? Vou até colocar ele mais grossinho aqui. OD é esse segmento. E aí depende de qual eixo, né? Se fosse em relação ao eixo Y, o simétrico dele seria o OC, né? Em relação ao eixo Y é OC. Mas e se fosse em relação ao eixo X, aí o simétrico dele seria o OA, né? Então poderia ser o OA, poderia ser o OC. E, além disso, eu poderia falar em relação a esse eixo aqui, ó, ao eixo AC. Aí, em relação a esse eixo, eu teria esse outro segmento, que é o OB. Então, poderia ser o A, OB ou AC. E aí, no caso, uma falha aqui do exercício, né? Que ele não indicou qual eixo que ele quer que a gente faça simetria. Porque a simetria ela depende de qual eixo que a gente está trabalhando. Então, a gente pode pensar que, vamos colocar aqui, como os dois exemplos acima já foram simétricos em relação ao eixo Y, então a gente considera aqui em relação ao eixo X. Né? Então, em relação ao eixo X, e aí vocês vão responder essa pergunta em relação ao eixo X. Ok? Então fica aí uma correção para vocês no exercício, senão não tem como a gente resolver ele. E aí tem mais exercícios, né? Considera um triângulo cujas coordenadas são dadas, determina as coordenadas dos vértices do triângulo, cujos vértices sejam simétricos aos vértices do triângulo fornecido em relação ao eixo das abscissas. Então, eu vou marcar um ponto aqui, né? Vamos supor, ponto A, um ponto é menos 1 e 5. Então, x é menos 1, o y é 5. Então, eu tenho um dos pontos do triângulo é esse, né? E aí, como eu quero o simétrico em relação ao eixo das abscissas, então quer dizer que o x vai ser o mesmo, ou seja, o x vai ser menos 1. E o y vai ser o oposto. Se o y aqui é 5, o outro y vai ser menos 5. Então, vai ser menos 1 e menos 5. Então, esse é o simétrico do primeiro ponto. No segundo ponto, 3 e 4. Então, x vale 3 e o y vale 4. Então, eu tenho um outro ponto aqui, né? E, como ele é simétrico em relação ao eixo x, o x vai continuar valendo 3, que é o mesmo, só que o y vai ser o oposto de 4, que é menos 4. Então, eu tenho aqui um outro ponto. E aí, fazendo isso com o terceiro ponto, a gente constrói o triângulo como pede no exercício. A questão 3 também é bem tranquila, considera os seguintes quadriláteros desenhados em uma malha quadriculada. Os quadrados que admitem a reta R como eixo de simetria são, se o R for um eixo de simetria, então o lado esquerdo aqui de R tem que ser igual ao lado direito, né? Então aqui, por exemplo, o quadrilátero 1, ele é simétrico. O 2, o lado esquerdo também é simétrico, então, ok, certo? E aí o número 4 também tem aqui duas retas, uma mesa de bilhar, de sinuca, também é simétrico, né?
E aí é número 5, também tem alguns exercícios aqui. E aí fica como atividade para vocês, ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Bons estudos a todos.